Amigos queridos, reunidos em nome de Jesus, nosso bom e amado Mestre, aqui estamos, Senhor, para buscar-te a presença em nossas vidas, sentir a vossa misericórdia envolver a todos nós, irmãos em humanidade, e adentrarmos nas páginas vivas do seu Evangelho, estes ensinamentos de vida eterna, clarões de luz aos nossos espíritos, que buscamos nesta hora como roteiro de iluminação de nós mesmos. Pedimos humildemente, Senhor, pela humanidade da Terra, onde quer que haja dor e a desesperança, possam haver corações amigos trabalhando e servindo em seu nome. E juntos, Senhor, estarmos apostos para servir. Abençoa-nos os propósitos edificantes e guarda-nos em sua paz, hoje e sempre. Obrigada, amigos, obrigada, Senhor, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. A tarefa será longa e difícil, mas se cumprirá. Deus o quer e a lei de amor é o primeiro e o mais importante preceito de vossa nova doutrina, porque é a que deverá um dia matar o egoísmo sob qualquer forma que ele se apresente. Porque além do egoísmo pessoal, há ainda o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Jesus disse: amai vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite do próximo? A família? A seita? A nação? Não, é a humanidade toda. Nos mundos superiores, é o amor recíproco que harmoniza e dirige os espíritos avançados que os habitam. E o vosso planeta, destinado a um progresso próximo por sua transformação social, verá praticar por seus habitantes esta lei sublime, reflexo da divindade. Nós estamos falando da reencarnação nessa frase que disse que há muitas pessoas que desejam reencarnar sempre junto com os mesmos, né? Com a mesma família, com o mesmo tipo de vínculo, com o mesmo grau de parentesco. Ao que o Evangelho disse: pobres irmãos, né? Porque isso seria encrudecimento do nosso egoísmo. E uma vez que aprendermos a amar os nossos mais íntimos, guardamos a confiança que sempre estaremos juntos, porque a lei é do amor. E os vetores reencarnacionistas, esses fortes, essas fortes atrações que nós temos uns pelos outros, que vão reger os reencontros reencarnatórios, significa que houve progresso, que houve construção, que houve sentimentos no passado. E que nesta oportunidade, inconscientemente arrastados por forças íntimas, nos buscamos. Então, a família consanguínea, ela é o prenúncio da construção do amor, e uma vez construído, nem sempre precisamos vir no mesmo grau de parentesco, porque já estamos prontos para amar outros, continuando a amar aqueles. Porque o amor é uma expansão tão superlativa do espírito, né, que comporta muitos. Na nossa pequenez, estamos destinados a amar 4, 5 ou 10. Quanto mais evoluído em moralidade, passaremos a amar muito mais que isso no verdadeiro amor, acepção da palavra amor. Então, essa tarefa não é simples, né? Mas é a lei do amor, é o primeiro, é o mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque
ela que deverá um dia matar o egoísmo. Então, como que a gente vence o egoísmo? Saindo de nós mesmos. E como nós saímos de nós mesmos? Quando aqueles a nós confiados são desafiadores, senão não sairemos de nós mesmos, estaremos na acomodação. E nós arranjamos jeitos, justificativas, para estarmos sem desafios, ou porque nos isolamos, ou porque somos indiferentes, ou porque nos afugentamos. E esses aspectos evidenciam o egoísmo em nós. Interessante, né? Então, para um espírito que vem com núcleo de egoísmo muito exacerbado, via de regra, o planejamento reencarnatório será de limites, de escassez, de muitas pessoas dependendo daquela, de muitas solicitações de filhos, ou de esposa ou marido, essa demanda contínua que nos arranca de nós mesmos. E isso é o maior bem na nossa vida. Porque o isolamento, a indiferença, a reclusão, aquilo que deixa o espírito estagnado na acomodação, é um encrudecimento do nosso egoísmo pessoal. E há também aqui o evangelho, o egoísmo de família. Então, para os meus tudo, para o outro a lei. Então, isso se estende não só aos do reduto familiar, né, da pequena família, mas de casta, de nacionalidade, ou então de etnias, hoje falaríamos, né? As raças, o seu povo, a sua nação, e aquilo também é um encrudecimento do egoísmo, quando a gente fica radicalmente vivendo aqueles preceitos sociais daquela etnia, daquele povo, daqueles costumes. E o campo mental não se condicionou tanto a isto que não é capaz de amar alguém que seja diferente dessa característica racial, por exemplo, étnica. Então, isso é um encrudecimento do egoísmo, né? Nos mundos superiores, é o amor recíproco que harmoniza e dirige os espíritos avançados. Quando a gente fala a grande família, a família espiritual, a família, nós falamos, mas será que nós estamos sentindo o que é mesmo? Quem são mesmo a nossa família espiritual, né? Então, Emmanuel traz para nós, no Religião dos Espíritos, uma lição chamada reencarnação, porque é muito importante a gente estar nesse tema da reencarnação, para nós compreendermos como que através da reencarnação vamos construir em nós a lei do amor. É bem interessante a gente fazer essa correlação. E essa lição chama reencarnação também, e diz assim: reencarnação nem sempre é sucesso expiatório, como nem toda luta no campo físico expressa punição. Então, o sucesso expiatório é o espírito aproveitar as limitações expiatórias e construir ali o verdadeiro bem. Nem sempre isso é possível, mas muitos de nós, ainda distantes de compreendermos a lei de amor como justiça, entendemos que o castigo compõe a lei de Deus, a punição compõe a lei de Deus, porque nós trazemos o quanto nós já soubemos castigar ao longo dos milênios. E nós projetamos essa forma punitiva nos espíritos superiores. Essa é a grande verdade. Nós trazemos atavismos, né, crenças de que castigar é um bem, e fazemos isso com crianças. E hoje em dia eu vejo que a palavra castigo é uma palavra comum a todas as famílias. Eu estou de castigo, meu pai me castigou, minha mãe me castigou, eu fiquei no castigo. A palavra castigo, no processo educativo do espírito, é um grande mal, porque ele não vai acreditar que a justiça de Deus não é castigo, porque se o que ele vive na terra é uma lei de castigos e punições. Nós estamos na era da não violência, né? Estamos entrando nesse conceito de educação não violenta, né? Que é uma educação pautada em valores.
Então, vamos abolir, né, a questão do castigo e da punição como sendo métodos pedagógicos por ausência de valores nossos para conduzir os outros espíritos. Então, por exemplo, que essa questão de castigo e punição, ele vai falar das profissões, que nós pensamos assim, olha, porque se alguém se consagre hoje à medicina, não quer isso dizer que haja ontem semeado moléstias e sofrimentos. Essa não é a lei da justiça. Então eu maltratei pessoas, eu feri pessoas, eu semeei moléstias, agora eu venho como médico. Absolutamente não. Não é esta a pauta que leva ao nosso planejamento reencarnatório necessariamente. Muitas vezes, o espírito, para senhorear o domínio das ciências que tratam do corpo, voluntariamente lhes busca o trato difícil no rumo de mais elevada ascensão. Porque um homem se dedique presentemente às atividades da engenharia, por exemplo, não exprime semelhante escolha, essa ou aquela dívida do passado, na destruição dos recursos da terra. Então é o engenheiro, mas ele destruiu pontes, ele destruiu não sei o quê. Essa abordagem linear está anos-luz distantes da sofisticação de um planejamento reencarnatório. Pode ser até que a ação reparadora de um homem da ciência, seja na ciência médica ou na ciência exata, seja um ajuste com a lei. Pode ser sim que seja, mas não é uma punição. Em muitas ocasiões, o espírito elege esse gênero de trabalho tentando crescer no conhecimento das leis que regem o plano material, em marcha para mais altos postos da vida superior. Por quê? Nós temos dois eixos reencarnacionistas. Um eixo é que nos levará à ampliação e à multiplicação de talentos, habilidades, potencialidades, que era o que já tínhamos, e vamos entrar numa ascensão nessa vertente. E a outra vertente é o ajuste com a lei, onde nós viemos reparar, resgatar, colaborar com aqueles a quem não tínhamos aprendido a amar. Então, muitas profissões, elas estão com a vertente do progresso do espírito, de ampliação das potências da alma, das habilidades e talvez a multiplicação dos talentos morais. Assim também, outras contingências da nossa reencarnação, como reencontros fortes, desafiadores, circunstâncias sofridas, é um grande bem que vieram para nos educar nas nossas más inclinações. Então, entretanto, se o médico ou o engenheiro sofrem golpes mortais no exercício da profissão a que se devotam, de certo nela possuem serviço reparador, que é preciso atender na pauta das corrigendas necessárias e justas. Então, há aqueles que fazem, no caso aqui a profissão, um progresso que aumenta a sua possibilidade da inteligência e das habilidades, e outros que também farão progresso, porém com mais desafios, com mais dificuldades. E aí, quando essas dificuldades surgem, é o serviço reparador da reencarnação, que aqui a gente precisa receber como corrigendas necessárias e justas. Toda restauração exige dificuldades equivalentes. Todo valor evolutivo reclama serviço próprio. Nada existe sem preço, sem valor, sem esforço, sem luta. Porque sem luta não há mérito. Então, o nosso mérito, que é nós nos construirmos como espíritos, é as adversidades, as vicissitudes, os desafios. Isso que é o bem para nós. Porque quando a gente fala bem-aventurados,
serão aqueles espíritos que passam pelo sofrimento, pelas adversidades, só o serão se compreenderem e aceitarem com resignação que aquilo que é sofrido, embora sofrido, seja um bem. Enquanto isso não for uma construção verdadeira em nós, tudo aquilo que falamos não repercute em nós. Então, diante de uma adversidade, eu vou sentir que aquilo é um bem e vou aproveitar aquele desafio para construir um valor que eu não tenho. Esse espírito está no regozijo da sua bem-aventurança. Então, por esse motivo, se as paixões gritam jungidas aos flagelos que lhes extinguem a sombra, as tarefas sublimes fulgem ligadas às renunciações que lhes acendem a luz. À vista disso, não te habitues a medir as dores alheias pelo critério de expiação. Porque quase sempre almas heróicas que suportam o fogo constante das grandes dores morais, no sacrifício do lar ou nas lutas do povo, apenas obedece os impulsos do bem excelso, a fim de que a negação do homem seja bafejada pela esperança de Deus. Eu achei importante esse item, esse parágrafo, para dizer que quando a gente vê alguém sofrendo, a gente acha que é expiação, porque não suportaríamos o que o outro suporta. Mas para a maioria não é expiação, são os impulsos de progresso que aquele espírito tem. É a característica do sacrifício que ele trouxe, do vencer a si mesmo que ele tem. Então, sacrifício, grandes dores morais, é importante passar. Sacrifícios no lar, nas lutas com o povo, com a sociedade, né? A fim de que a negação do homem seja bafejada pela esperança de Deus. Isto é resgatar o espírito da matéria. O que é resgatar o espírito da matéria? É você vir com um programa de trabalho intenso, com limites muito grandes na nossa própria capacidade, vencendo esses limites, nas dores morais, sacrifícios no lar, no bem de todos. Esses espíritos têm uma envergadura moral diferente e, portanto, eles podem arrastar multidões pelos exemplos. Então, para a gente finalizar, recorda que se fosses arrebatado ao céu, não tolerarias o gozo estanque, sabendo que os teus filhos se agitam no torvelinho infernal. Quem seria capaz de afetivamente suportar um prazer de estabilidade e conforto quando todos os nossos irmãos em humanidade estão se debatendo no sofrimento? Quem suportaria fazer isso sem realizar algum trabalho, né? Então vamos pensar sobre essa questão da reencarnação, porque o que há de mais sofisticado no mundo espiritual para nós voltarmos à Terra se chama planejamento reencarnatório, que muitas das vezes nem tem um plano detalhado, mas o plano são os vetores. Vetores reencarnacionistas equivalem a dizer planejamento reencarnatório. Vamos refletir. Todos os dias da nossa vida, nós deveríamos pensar nesse tema reencarnação. E como a Célia finalizou a fala dela, é importante nós nos lembrarmos de que o processo reencarnatório, ele se faz de várias maneiras. Quando o espírito ainda é muito materializado, quando ele não sente necessidade nenhuma de Deus, quando ele não sente necessidade de uma religião, de uma religiosidade, da espiritualização da sua existência, quando a sua consciência ainda está entorpecida pela matéria, obviamente que ele não tem nenhuma condição de planejar nada.
porque o planejamento reencarnatório, ele é baseado nos níveis conscienciais. Então, nós nascemos e aqui experimentamos dificuldades, dores, alegrias, prazer e tudo que a gente pode viver numa existência. E vamos seguindo dessa forma até que a nossa consciência começa a se despertar. E um despertar da consciência, não tenhamos nenhuma dúvida, ele se faz pelo sentimento. Então, como o tema do Evangelho, se nós ficamos fixados num orgulho de família, num orgulho de casta, de etnia, de partido, de qualquer separatividade que nós possamos construir dentro de nós, esse estado consciencial, ele é grupal, ele não é individualizado. É incrível nós entendermos isso. O ser fica mergulhado numa coletividade e ele não alcança suficientemente um estado de consciência para planejar a sua vida na Terra. Então, alguém que nos ama, que nos tutela, faz isso por nós. E aqui vamos seguindo o nosso caminho. É muito interessante nós entendermos isso, porque então, se isso que eu estou falando é verdade, aquelas pessoas misantropas, isoladas, talvez tivessem mais consciência, né? Só que não. São faces de uma mesma moeda. Tanto aqueles que são apegados a uma coletividade específica a qual fazem parte, quanto aqueles que são absolutamente isolados, o nível consciencial é tendendo ao zero. Por isso que são auxiliados no seu planejamento reencarnatório. E aqueles que já estão despertando, então participam relativamente. E aqueles que já estão despertados, e aí sim, esses constroem o seu planejamento e se alegram em executá-lo. Esse processo ele é muito importante para nós, muito importante. E é necessário que nós nos identifiquemos. Preparamos o nosso planejamento, ou alguém sugeriu e nós aceitamos de pronto porque não tinha outra forma de seguir no nosso processo evolutivo. Então, é importante quando nós pensamos no planejamento reencarnatório como uma oportunidade de crescimento, de evolução. Eu vou ler um pequeno trecho de um texto de Emmanuel, onde ele faz um comentário bem importante. Ele diz que no mundo espiritual nós observamos, quando já temos um certo nível de consciência, o que nos falta. Então ele diz assim: determinado companheiro terá resolvido os problemas da sexualidade inferior, mas guardará consigo a febre da cupidez. Outro sentir-se-á liberado das tentações da usura, entretanto permanecerá em conflito com o vício da inconformação. Alguém terá vencido o hábito da rebeldia sistemática, mas sofrerá em si mesmo o estilete magnético dos ciúmes. Este e aquele amigo se revelarão livres Esse e aquele amigo se revelarão livres dessas pragas mentais. Contudo,
sustentar-se-ão ainda algemados à vaidade infantil ou ao orgulho tirano. Então, nós olhando para nós mesmos, sabemos perfeitamente que há em nós determinadas questões a serem clareadas pela luz da verdade e do amor, e que essas questões vão aparecer num determinado momento da nossa vida. Geralmente, as coisas bem sérias a serem tratadas vão aparecer quando nós já estamos maduros. E é nesse momento de maturidade que vai se revelar em nós, muitas vezes, o que há de pior. Vai chegar uma situação em que nós podemos fazer diferente, completamente diferente. Podemos agir de maneira 100% equilibrada. Podemos agir com desprendimento, com desapego, com amor. Podemos agir assim, para fixar isso em nós. Ou vamos agir como nós somos, como ainda somos. E se agirmos com aquelas características que ainda trazemos e que sabemos que não é um bem em nós, vamos de novo, outra vez, uma vez mais, fixar aquilo que nós viemos retirar. Então, quão importante é refletir na reencarnação como uma oportunidade sublime de arrancar nesta oportunidade, de maneira definitiva, aquilo que não deve mais nos compor. Aquele aspecto sombrio da nossa personalidade, que aonde a gente chega com ele, nós perturbamos, nós trazemos situações perturbadoras, indesejáveis, retiramos o equilíbrio das pessoas. E se naquele momento nós abrirmos mãos de certas questões íntimas, que são íntimas, talvez a gente consiga vencer a nós mesmos e aproveitar a existência. Porque vai chegar esse momento em que nós vamos ser testados e vamos poder fazer essa escolha. E tem uma frase aqui que vale a pena a gente demorar o pensamento para refletir. Ele diz assim: em nosso presente estágio evolutivo, será preciso renascer na Terra ou em outros mundos que se assemelham, tantas vezes se fizerem necessárias, não somente no resgate dos erros e culpas do pretérito, em louvor à justiça, mas também no aperfeiçoamento de nós mesmos, em obediência ao amor. Então, como é viver uma existência na Terra obedecendo ao amor? Como é viver assim na Terra? Como é para nós cuidarmos daqueles que o Pai nos confiou e igualmente estender os nossos braços para aqueles que aparentemente não são da nossa responsabilidade? Como é executar as nossas tarefas, por mínimas que sejam na Terra, priorizando o sentimento? Como é para nós estarmos encarnados e contribuirmos e nos sentirmos espíritos que contribuem efetivamente
com Deus nosso Pai na sua criação, considerando realmente tudo que nos cerca como criaturas de Deus, que merecem a nossa reverência, a nossa atenção, que necessitam do nosso amparo, que precisam que nós estejamos ali naquela hora, naquele lugar, para evitar o pior. Então, existir na Terra não é algo muito complexo, mas viver sim, porque é necessário que nós estejamos 100% acordados para sentir o que cada coisa significa de verdade para nós, que cada coisa. Porque no mundo que nós estamos vivendo, quase tudo ficou sem significado. Nós coisificamos quase tudo. Pessoas, relacionamentos, plantas, animais, tudo. Tudo é coisa. E viver na Terra dessa forma, apenas existindo, vai fazer com que na próxima reencarnação a nossa participação nesse planejamento seja de novo outra vez mínimo. Então, abrir os nossos olhos para ver o que nos cerca vai nos auxiliar profundamente nesse contexto. E ele diz assim: e para essas chagas ocultas que nós trazemos, né, na nossa intimidade, e para estas chagas ocultas, para que elas sejam extirpadas de nossa alma, é imperioso que voltemos para o renascimento na arena física, onde encontraremos a adversidade naqueles que não pensam por nossa medida, para que aprendamos a respirar nas dimensões da vida maior. Que coisa extraordinária isso, né, amigos? Nós pensarmos que às vezes uma pessoa pensa diferente de nós e nós não temos um espírito bélico de enfrentamento, não é da nossa natureza, então a gente não combate, mas ignora. Olha isso, né? Podemos não combater veementemente ideias, grupos, mas às vezes nós observamos uma pessoa que está ao nosso lado, que pensa, que sente diferente de nós, e como aquilo não roda na direção que o nosso pensamento roda, nós ignoramos. Nós inferiorizamos aquele pensamento, aquela atitude, e perdemos muitas vezes a feliz oportunidade de renovar a nossa forma de pensar, de olhar mais à frente, de enxergar o que não vemos. E tudo isso faz parte do aproveitar a existência na Terra. Então, vamos fazer a nossa prece, pedir a Deus que consigamos ter aproveitamento nesta oportunidade como nunca em outra tivemos. Vamos orar. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nosso irmão querido, que alegria para os nossos corações orarmos juntos para nos fortalecer. Que nesta hora abençoada deste dia estejamos todos juntos, confiantes,
de que tudo que nos acontece é para nos engrandecer, para nos fazer melhores. E que nesse instante, Senhor, possamos nos entregar nesta prece para te sentir a presença em nós, para ouvir o seu chamado, sair da inércia e nos movimentarmos no sentido da lei e do amor. Rogamos aos bons espíritos que nos cercam, que possamos nesta manhã estarmos juntos por aqueles que estão registrados nos cadernos de vibração desta casa, que eles possam ser visitados, amparados, fortalecidos, que suas dores sejam amenizadas, que o seu amor possa alcançá-los, que a saúde possa ser recuperada, que a mente possa operar no bem, na luz, para que em breve tempo todos eles possam estar plenamente recuperados, de volta ao trabalho, contribuindo com a seara de Deus na terra. E nós rogamos, Senhor, que onde quer que nos encontremos, possamos executar as nossas mínimas tarefas, envolvendo todos que nos cercam com os nossos melhores sentimentos. Que nesta hora abençoada, o Senhor envolva toda a terra, todos os nossos irmãos, fortalecendo-os em suas lutas. Sê conosco, Mestre, agora e sempre. Que assim seja.